Deus. Mais uma vez cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos tomar o nosso cedo, glorificando, exaltando o nome daquele que vive e reina, que está no nosso meio, quer nos abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos uma palavra que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 21 a seguir, uma passagem muito conhecida da igreja. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito a mão de vários médicos e despendido tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Dizia ela: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: Quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram muitos da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, por que incomodas o mestre? Porém Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: Menina, eu te ordeno, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com um grande espanto. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, antes de nós entrarmos na introdução, quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao qual o Senhor nos concedeu nessa noite de estarmos compartilhando a palavra de Deus. Agradecer a vida do nosso pastor, Edivaldo, não se encontra
aqui, está tendo trabalho de Samaritano, mas eu quero agradecer a vida dele por esta oportunidade, em nome de Jesus. A minha esposa que tem nos acompanhado, tem orado e intercedido pela minha vida, as minhas filhas. Que o ministério não é somente do homem, mas o ministério é de toda a família. E toda a família, ela anda bem. Agradecer também pela vida dos obreiros, do Pedro, o Miguel que não está aqui, mas todo o corpo de obreiros. Que Deus abençoe os irmãos, a igreja que tem intercedido pelas nossas vidas. Irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos dentro desse texto que nós lemos. Os irmãos já conhecem esse texto, os irmãos já sabem acerca dos milagres que Jesus ele realizou nesta família e nesta mulher. São dentro de um texto são dois milagres. Deus operou de duas maneiras maravilhosas na vida dessas pessoas. Um homem que ele era um dos principais da sinagoga, um homem religioso, um homem que procurava pregar, para ensinar acerca do reino de Deus, embora de uma maneira errada, porque ele era judeu, ele não cria na pessoa de Cristo, ele não cria que Jesus era o Messias, o Filho prometido de Deus, mas sabemos que ele era um homem que estava ensinando. Mas nós vamos ver lá para frente que Deus ele fez um milagre na vida deste homem, não somente desse homem, mas ele fez um milagre na sua família. Nós vemos hoje, nós estamos passando por momentos, meus irmãos, como o diácono Hermes e todos os irmãos que antecederam aqui, o presbítero Pedro, nos disse que as famílias, o diácono Ender, que as famílias estão passando por dificuldades, as famílias estão passando por problemas, perseguições, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele quer derrubar as famílias, porque nós sabemos que as famílias é um propósito de Deus desde o início do mundo, desde a fundação, desde quando o Senhor ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e da costela de Adão ele tirou a sua esposa Eva, e ali eles formaram uma família que seria para louvor, para a glória do Senhor. Mas por causa do pecado que jaz à porta, por causa de uma falta de vigilância, eles erraram e tiveram que pagar pelo seu erro. E meus irmãos, constantemente a família, ela tem passado por essa perseguição. O inimigo ele tem perseguido as famílias para destruir a família, porque ele sabe que quando ele conseguir entrar no meio da família, desestruturar uma família, ele pode atingir as pessoas que estão à sua volta. E nós, a igreja de Cristo, nós somos uma família. Nós precisamos um dos outros. Ninguém pode viver sem um dedo da mão. Ninguém pode viver sem um pé. Todos nós trabalhamos em conjunto. Todos nós estamos aqui para fazer algo em conjunto. Se faltar um dedinho da tua mão, meus irmãos, você vai perceber que você vai ter uma dificuldade em segurar algo. Assim somos nós. Todos nós precisamos estar unidos como uma família. Todos nós temos que fazer algo em prol do reino de Deus como uma família. E nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que aqui existe um homem que estava lutando pela sua família. Aqui existe um homem que ele estava buscando algo pela sua família. Talvez, meus irmãos, no começo dessa dificuldade da sua filha, antes dela chegar ao extremo, porque a palavra do Senhor nos diz que ela já estava angustiada à beira da morte. Nós entendemos que ela já estava angustiada, já estava padecendo. E nós vimos que este homem, talvez antes, por ele ser um líder religioso, talvez por ele conhecer os mandamentos, talvez por ele conhecer a palavra de Deus, meus irmãos, ele buscou recurso na sua religião, ele buscou recurso nas pessoas que estavam à sua volta, ele buscou recurso nas pessoas que ele podia contar com eles, meus irmãos, mas nós sabemos que ele se frustrou. A palavra do Senhor nos diz, a Bíblia não declara, mas podemos conjecturar, podemos pensar que ele talvez tenha agido dessa forma, buscado ajuda, mas ele não conseguiu ajuda.
Talvez ele tenha se frustrado no decorrer da sua caminhada em busca de uma ajuda para a sua filha. Mas ao perceber que ele estava a ponto já de perder a sua filha, ao perceber que a sua família estava a ponto de ser destruída com a morte da sua filha, a sua única filha, porque o texto não menciona que tem uma outra filha. Nós vimos no final do texto que nós lemos que quando Jesus ele entrou na casa de Jairo, ali havia os que choravam e ali havia os que pranteavam. E Jesus ele chamou o pai e a mãe daquela criança. Então nós entendemos que era somente o pai e a mãe, não existia uma outra irmã, não existia um outro irmãozinho dela, era somente ela. Era tudo o que aquela família tinha, e aquela filha era tudo para aquele casal. Aquela filha era tudo para aquele pai, para aquela mãe. Significava a vida deles, porque eles ensinavam, porque eles cuidavam, porque eles passavam carinho para a filha, porque eles ensinavam: filha, você não pode andar por esse caminho, você tem que andar, porque eles instruíam da melhor maneira possível. E quando Jairo ele percebeu que chegou ao extremo, meus irmãos, a situação na vida da tua filha, ele lembrou, porque Jesus no início já havia feito vários milagres, Jesus no início já estava fazendo vários milagres. Ele se lembrou que havia alguém que ele podia contar. E o que eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa noite é buscando ajuda aos pés de Cristo, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Jesus Cristo é o único que pode curar enfermidades. Jesus Cristo é o único que pode ressuscitar mortos. Jesus Cristo é o único que pode levantar, meus irmãos, o caído. Jesus é o único que pode dar vida àquele que já padeceu, porque Ele é a própria ressurreição e a vida. E nós vimos aqui, meus irmãos, que no início, com a queda do homem no jardim do Éden, a raça humana ela foi completamente afetada, e ela foi afetada pelo seu efeito devastador, porque eles pecaram. O pecado na família fez um efeito devastador no início, lá no jardim do Éden. Mas o salmista nos diz que no momento em que nós somos gerados no ventre, nós já somos gerados no pecado. Salmo 51, versículo de número 5, nos diz essa palavra: certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o homem já nasce escravo do pecado. Nós já nascemos escravos do pecado. Nós, meus irmãos, podemos nem ter pecado ainda, porque um bebê ele não sabe o que é pecado. Enquanto ele não chegar ao entendimento das coisas, ao entendimento como nós temos hoje, então ele não tem o entendimento do pecado. Mas a palavra de Deus nos diz, os salmistas nos diz, meus irmãos, que certamente em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então nós entendemos que o homem ele já nasce escravo do quê? Do pecado. Embora ele ainda não pecou, embora a criança ainda não pecou, mas nós já nascemos escravos do pecado. E por causa do pecado, tudo na vida do homem é afetado. Todas as coisas na vida do homem é afetado. O nosso pensamento é afetado. As nossas atitudes ela é afetada. As nossas ações é afetada. A saúde é afetada. E onde nós iremos passar a eternidade é influenciado e afetado nas nossas vidas por causa do pecado. E por causa dos pecados, meus irmãos, nós corremos um sério risco de não herdarmos o céu de glória que nos espera. Aquilo que Deus ele preparou, aquilo que Jesus ele foi preparar para mim e para você. Jesus ele esteve nessa terra. Jesus ele veio a essa terra em forma de homem. Jesus ele veio a este mundo. Jesus ele veio a este mundo, meus irmãos, para salvar o pecador. Jesus ele veio a este mundo para nos livrar das mãos do inimigo, do adversário das nossas almas.
Jesus ele veio a este mundo, meus irmãos, para nos livrar, para nos alcançar, para alcançar o perdido, para trazer vida àquele que já estava morto, porque é assim que nós estávamos, todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós já estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos nos diz isso, meus irmãos. Nós já nos fazemos parte de um povo de Deus. No início da humanidade, antes de pecar, o homem, ele tinha comunhão com Deus. O homem, ele tinha ali diálogo com o Senhor. Mas por causa do pecado na vida do homem, meus irmãos, isso lhe foi quebrado. E o homem ele foi lançado fora do jardim do Éden. O homem ele foi lançado fora da presença de Deus por causa do pecado. Mas, meus irmãos, a nossa esperança, meus irmãos, hoje, ela está na pessoa de Cristo Jesus, porque Ele veio para dar vida e dar vida em abundância. Ele veio para restaurar aquele que estava caído. Ele veio para restaurar a minha vida e a sua vida. Mas será que existe, meus irmãos, alguma coisa que o homem possa fazer para que ele se livre desse pecado que escraviza desde o nascimento? Será que existe alguma coisa que nós possamos fazer para que nós venhamos a ser livres desse pecado? Será que existe esperança para mim e para você? Será que existe esperança para o homem? A resposta, meus irmãos, é sim. Existe esperança para a humanidade. Existe esperança para mim e para você. Existe esperança para nós, meus irmãos. E a nossa esperança, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa esperança. Aleluia. O Filho de Deus, que veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Aleluia. Jesus é tudo para mim e para você, igreja. Ele nos mostra que Ele não é somente um mestre. Ele nos mostra que Ele não é somente um profeta, mas Ele nos mostra que Ele é o próprio Deus encarnado na sua pessoa. Jesus Cristo, homem, mas Ele era o próprio Deus encarnado na sua vida. Aleluia. Aleluia. Após o período de ensino, meus irmãos, falando por parábolas no capítulo de número 4, desse mesmo livro de Marcos, nós vamos ver aqui que do versículo 1 ao 32, onde as pessoas elas se maravilhavam com os seus ensinamentos, Jesus ele começa a demonstrar aqui toda a sua autoridade. Isso nós vamos ver aqui no início do livro de Marcos, no capítulo de número 1, versículo de número 22, nós vamos ver aqui que tudo aquilo que Jesus ensinava, as pessoas elas se maravilhavam. Nós vamos ver que tudo aquilo que Jesus ele ensinava acerca do reino de Deus, ele ensinava acerca da palavra de Deus. Nós vamos ver que as pessoas elas se maravilhavam. Elas se maravilhavam, versículo 22, se maravilhavam-se de toda a sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Os escribas, meus irmãos, eles estavam nas sinagogas. Os escribas, eles estavam ali ensinando acerca do decálogo. Eles estavam ensinando acerca dos mandamentos de Deus. Eles estavam ensinando acerca da Torá. Mas, meus irmãos, eles somente ensinavam. Eles não viviam aquilo que eles estavam ensinando. Mas Jesus, ele fez diferente. Jesus, ele não somente veio ensinar, mas ele veio cumprir em si todas as escrituras. Porque, meus irmãos, nós, se fôssemos julgados pela lei, se nós fôssemos julgados pela lei, todos nós já teríamos sido condenados e fulminados dessa terra. Porque não existe um sequer que conseguiu cumprir toda a lei em si, a não ser Jesus Cristo. Ele foi o exemplo para as nossas vidas. Ele cumpriu em si toda a lei. Por isso as pessoas se maravilhavam acerca dos seus ensinamentos. Por isso as pessoas elas ficavam como de boca aberta
quando Jesus ele abria a sua boca para falar, para ensinar acerca das maravilhas. Então eles ficavam ali maravilhados com seus ensinamentos, por causa da doutrina, aquilo que ele ensinava, meus irmãos, aquela doutrina com toda a autoridade, ao contrário daquilo que era que os escribas e fariseus eles viviam nas suas vidas. E meus irmãos, nós vemos aqui que a autoridade de Jesus também, decorrendo aqui esse livro, é sobre a febre. No mesmo capítulo, no versículo de número 30 e 29, nós vemos aqui que quando Jesus ele saiu da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E nós vemos aqui, meus irmãos, que aqui estava quem? A sogra de Simão, Pedro. Ela estava com febre e logo me falaram dela. Ela estava ali enferma, ela estava ali no seu leito de enfermidade, estava na sua cama, estava de repouso. Sabemos, meus irmãos, que a febre ela vem na vida do homem, da mulher, na vida de uma criança, porque é o nosso corpo, o nosso organismo, os nossos órgãos trabalhando, e ela causa uma febre para quê? Para que os nossos anticorpos eles sejam ativados para expelir todos os vírus do nosso corpo. A Bíblia não relata qual que era a enfermidade dessa mulher, mas apenas da sogra de Pedro, mas que ela apenas estava com febre e ela estava acamada. Logo eles falaram para Jesus que ela estava nessa situação. E Jesus, nós vamos ver aqui o poder e a autoridade de Jesus sobre a febre. Então ele se aproximando, versículo de número 31, tocou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela logo os servia. Nós vemos aqui a autoridade, vimos a autoridade de Pedro sobre os ensinamentos. A autoridade de Jesus sobre os ensinamentos. Agora nós vemos a autoridade de Jesus sobre a enfermidade. E nós vamos vimos aqui também no mesmo livro de Marcos a autoridade de Jesus sobre o leproso. Marcos capítulo de número 1, versículo de número 40 ao versículo de número 42. A partir do versículo 40, aproximou-se dele o leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos dizia: se quiseres bem podes limpar-me. Jesus com grande compaixão estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero ser limpo. Nós vimos aqui que Jesus, meus irmãos, ele não se como que eu vou dizer para os irmãos? Ele não se prendia somente a outro. Jesus ele não se deixava que ele viesse a ser exclusivo somente de somente exclusivo de um ou de outro, mas Jesus ele estava ali, meus irmãos, para abençoar a todas as pessoas. Jesus ele estava ali para abençoar todos aqueles que chegavam a ele, todos aqueles que se aproximavam dele, todos aqueles que precisavam de algo, de um milagre na sua vida. E Jesus abençoou este homem. Veja que o homem, o leproso, ele chegou e disse para Jesus: Jesus, se quiseres, o Senhor pode limpar. Eu estou aqui leproso. Jesus, eu estou aqui, talvez, vamos dizer assim, Jesus, eu estou aqui porque eu pequei. Jesus, eu estou aqui porque eu fiz um mal. Jesus, eu estou aqui porque eu desobedeci. Jesus, eu estou aqui porque o bem que eu devia fazer eu não fiz, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo eu já fiz. E Jesus, quando você chega com o coração contrito diante dele, e você pede perdão ao Senhor, e pede para que você seja limpo, o desejo de Jesus é que você seja limpo. O desejo de Jesus na vida desse leproso é que ele viesse a ser limpo. E Jesus lhe disse para ele: quero ser limpo. E nós vimos que aquele leproso, ele ficou limpo de toda a sua lepra. Tendo dito isso, a lepra desapareceu e ele ficou limpo, diz a palavra do Senhor. E nós vimos aqui também, meus irmãos, que a autoridade de Jesus
sobre o paralítico, a autoridade de Jesus sobre a paralisia, no capítulo de número 2, aleluia, capítulo de número 2, o versículo de número 1 ao versículo de número 11, nos diz: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Aleluia. Nós temos aqui 4 homens, meus irmãos. A Bíblia fala: um paralítico, um homem que não podia andar, um homem que tinha uma deficiência, e 4 amigos, ou de repente 4 conhecidos dele, ou 4 pessoas que talvez tenham se compadecido dele, ou quem sabe talvez seria 4 membros da sua família, homens. Talvez podia ser os seus irmãos, talvez podia ser os seus primos, talvez poderiam ser parentes, não sabemos. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui que ele foi conduzido por 4 homens, a palavra de Deus nos diz. E não podendo eles se aproximarem, a fé daqueles homens, meus irmãos, foi tão grande a ponto deles pegarem este paralítico, botarem ele numa maca e conduzirem ele até Jesus. Mas eles fazendo isso, meus irmãos, chegando lá naquele lugar onde Jesus estava dentro daquela casa, ensinando a palavra de Deus, nós vemos que eles se depararam com uma grande multidão. É quase que impossível, meus irmãos, você romper uma grande multidão, ainda mais sozinho, ainda mais levando um paralítico em uma maca. Mas nós vimos que a fé desses homens era tão grande, a fé desses 4 homens era tão grande para ajudar ali o seu amigo, para ajudar aquele homem que estava ali paralítico. A fé deles foi tão grande que eles subiram no telhado daquela casa. A fé daquele homem foi tão grande que eles falaram, eles não se contentaram somente em levar ele próximo àquela casa, mas eles disseram: eu tenho que fazer algo por ele. Eu tenho que fazer algo por ele, porque olha a situação deste homem, olha como que ele está acamado, ele não pode andar por si, ele não pode se mover por si, temos que fazer algo por ele. E eles romperam, meus irmãos, romperam romperam ali aquele lugar, talvez estavam rodeados, não conseguiram entrar naquela casa, mas eles conseguiram romper ali aquela multidão e conseguiram subir ao telhado daquela casa. Eles tiveram acesso ao telhado daquela casa. E como que eles iriam fazer agora? Nós estamos aqui no telhado da casa. Como que nós vamos fazer? Vamos abrir um buraco. Mas quem sabe nós não vamos ser apedrejados pelo dono da casa, por essa multidão aqui. Eles não pensaram em nada disso. Eles não pensaram que se eles subissem ali 4 mais 1 na maca, eles poderiam ali, o telhado poderia não aguentar, eles caírem e todos se ferirem. Eles não pensaram nisso. Eles somente queriam que aquele homem ficasse curado. Eles abriram aquele telhado e ali desceram aquela maca até Jesus, onde Jesus estava. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus, vendo a fé daqueles 4 homens, não foi a fé do paralítico, mas vendo a fé daqueles 4 homens, Jesus disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. Mas ali alguns questionaram, alguns dos que estavam sentados dos escribas disseram, eles ficaram ali arrazoavam de Jesus nos seus corações, e Jesus, conhecendo o coração
estavam dizendo, esse está blasfemando, quem é que pode perdoar pecados? Eles estavam ali, meus irmãos, logrando Jesus, vamos dizer assim. Mas Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens, no versículo número 8. Logo, meus irmãos, nós vemos que Jesus diz aqui: porque arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Jesus disse para aqueles escribas. O que é mais fácil dizer para o paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus, ele fez essa pergunta aos homens. Talvez, meus irmãos, aqueles homens poderiam dizer: não, é mais fácil dizer, perdoados são os teus pecados. Por quê? Se eu disser para esse paralítico, levanta ele e não andar, o negócio vai ficar feio do lado. Jesus, ele conhecia o coração daqueles homens. Aí Jesus, ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aquele homem ficou curado. Ele se levantou, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Nós vimos aqui, meus irmãos, a autoridade de Jesus Cristo, sobre a autoridade de Jesus Cristo, sobre o ensino da sua palavra, a autoridade de Jesus Cristo sobre o demônio, a autoridade de Jesus Cristo, meus irmãos, sobre a fé, a autoridade de Jesus Cristo sobre a lepra, a autoridade de Jesus Cristo sobre o paralítico, a autoridade de Jesus Cristo. Nós vemos aqui inserido nesse texto o poder de perdoar pecados, a autoridade em acalmar ventos e tempestades também. No capítulo de número 4, nós vamos ver aqui, Jesus, ele tem poder de acalmar tempestades. Talvez você esteja passando por tempestade, talvez você esteja passando, meus irmãos, por um momento difícil na sua vida. Tenha certeza e convicção de uma coisa nessa noite, que Jesus, ele tem poder de trazer a calmaria à sua vida. Jesus, ele tem poder de trazer a calmaria dentro do seu lar, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Eu não sei, eu não conheço o coração dos irmãos, aquilo que vocês vieram buscar aqui nessa noite, mas eu tenho certeza de uma coisa, que eu não tenho, o presbítero não tem, o pastor da igreja não tem, o dirigente não tem, meus irmãos, as irmãs do ciclo de oração não tem, a mocidade não tem, os obreiros não têm, mas Jesus, ele tem para a minha vida e para a sua vida. Jesus, ele tem a calmaria. Jesus, ele pode acalmar a tempestade, aquilo que você está passando, aquilo que você está sofrendo, aquilo que está fazendo com que talvez você padeça. Jesus, ele é a calmaria para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus. Naquele dia, saindo já tarde, disse-lhe Jesus, versículo 35 do capítulo número 4: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo. Assim como estava no barco, também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida.
Estamos sendo, meus irmãos, quase tragados pelo mar. Mar das dificuldades, mar das circunstâncias. Estamos sendo varridos de um lado para o outro, com esses ventos de tempestade, igual aqueles ventos, aqueles vendavais, aqueles ventos de taifus, aquele furacão, que você não consegue nem se segurar em um lugar, que o vento ele quer te levar, para te levar à destruição. Mas Jesus ele diz ali para aqueles discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus ele nos ensina aqui nessa passagem, meus irmãos, que as tempestades que nós atravessamos na nossa vida, que os mares, as grandes ondas que nós enfrentamos na nossa vida, não é para que nós venhamos a perecer, mas é para que venha ser gerado fé nas nossas vidas. Jesus ele quer que a fé venha a ser gerada na nossa vida, no nosso coração. E quando nós geramos, e quando a fé é gerada em nossas vidas, meus irmãos, não tem vendaval, não tem taifu, não tem maremoto, não tem nada que vai nos afastar da presença de Deus, porque Jesus ele é maior na minha vida, Jesus ele é maior na sua vida, meus irmãos. Jesus ele é maior do que qualquer situação, qualquer circunstância que venha querer nos abalar e nos tirar da presença do nosso Deus. Jesus ele é maior do que todas as coisas da sua vida. Se tão somente nós cremos e deixar que ele venha pelejar por nós, meus irmãos, nós já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E Jesus Cristo ele amou a mim e a você. Jesus Cristo, meus irmãos, ele amou de uma maneira tão maravilhosa. Amou de uma maneira tão maravilhosa, que ele não quer que nós venhamos a continuar da maneira que nós estamos vivendo, mas ele quer que nós venhamos a ser transformados. Jesus ele quer transformar a nossa vida, o nosso coração. Jesus ele quer transformar o meu e o teu coração. E às vezes nós não conseguimos compreender de que maneira o Senhor ele quer trabalhar. Às vezes nós queremos agir da nossa maneira. Às vezes nós queremos agir do modo que nós achamos que é certo. Mas Jesus ele vem, ele entra nas nossas vidas, meus irmãos, como nos disse a palavra do Senhor ontem, e nos brega. E fala, não é bem por aí, não é desse jeito, não é dessa maneira que eu trabalho. Aí nós temos que abaixar a nossa cabeça e compreender o trabalhar, o agir de Deus nas nossas vidas e clamar a sua misericórdia, pedir para que o Senhor venha trabalhar em nossa vida e em nosso coração, porque nós não queremos perecer, porque existe um céu de glória que nos espera, algo que foi preparado pelas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, ruas de ouros, muros de cristais. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tempo, lá as coisas velhas se passaram, isso tudo vai se fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Lá não haverá mais perseguição, meus irmãos. Lá só haverá alegria, louvor, lá só haverá glória, lá só haverá, meus irmãos, nós vamos nos abraçar uns aos outros, e lá nós vamos poder abraçar a Jesus e dizer a Jesus: obrigado, Senhor, porque o Senhor estendeu as suas mãos e me resgatou e me salvou. Eu estava a ponto de perecer, eu estava a ponto de naufragar, mas o Senhor com a sua mão forte me salvou daquele mar. O Senhor com a sua mão forte me tirou do meio daquela tempestade, e hoje eu estou aqui para te louvar, hoje eu estou aqui para agradecer o teu nome, hoje eu estou aqui para bendizer a ti, Senhor, e te louvar eternamente juntamente com a tua igreja glorificada. Aleluia. E isso Jesus ele quer fazer nas nossas vidas. Não seremos capazes, meus irmãos, em nenhuma pregação, ou talvez em escrever em livros, aquilo que os milagres, tantos milagres que Jesus ele realizou na vida do homem, desde o início do seu ministério. Quantos milagres, maravilhas Jesus ele fez na vida das pessoas. Na Bíblia nós temos somente alguns relatos, mas sabemos que ele fez inúmeros milagres porque ele é Deus. Sabemos que Jesus ele fez inúmeros milagres, mas dentre tantos milagres que Jesus fez, nós vemos aqui um milagre nessa família, um milagre aqui na família de Jairo, um milagre na vida dessa criança, dessa menina,
que estava quase perecendo quando ele foi ao encontro de Jesus. Aquela enfermidade chegou ao extremo tão grande na vida daquela menina, que ele descobriu que a religião não podia fazer nada por ele. Ele descobriu que o homem não podia fazer nada por ele, não podia fazer nada pela sua família, não podia fazer nada pela sua filha. Também assim, meus irmãos, essa mulher que padecia já 12 anos com aquele fluxo de sangue. Meus irmãos, às vezes nós, quando nós estamos passando alguma enfermidade na nossa vida, e eu por esse ano já 2 vezes eu tive que tirar 3 bisnagas de sangue. Meus irmãos, eu não sou muito de ver, não gosto muito de ver sangue. Eu não desmaio, mas eu não sou fã de ver sangue. E por 2 vezes esse ano eu tive que tirar sangue para fazer uns exames. E ali, meus irmãos, eu vendo aquele exame, ele começa a dar um desânimo, começa a dar uma fraqueza, parece que o olho começa a querer virar, meus irmãos. É assim que acontece na vida de muitas pessoas. Porque o sangue, ele é a vida. O sangue é a vida dentro de nós. O sangue é a própria vida dentro de mim e de você. E nós vimos, meus irmãos, que às vezes nós estamos passando por tantas dificuldades, estamos passando por tantos problemas e achamos que nós podemos resolver da nossa maneira, achamos que podemos resolver do nosso jeito. E essa mulher aqui, meus irmãos, se 2 vezes por esse ano, 3 bisnaguinhas, cada vez que eu fui tirar o sangue ali, eu quase já não aguentei. Imagina essa mulher, 12 anos, padecendo desse mal. A Bíblia fala que ela já tinha gastado todos os seus recursos. A Bíblia não menciona se ela tinha marido ou não, mas a Bíblia só fala que era uma mulher. E ela já tinha gastado todos os seus recursos. Talvez ela era uma mulher de posses, talvez ela era uma mulher da alta sociedade, talvez ela era uma mulher, meus irmãos, que tinha muito dinheiro. Somente alguém com muito dinheiro consegue por 12 anos enfrentar médicos e especialistas e ir atrás do milagre, daquilo que o homem não pode fazer. E essa mulher, ela foi atrás disso. Mas, meus irmãos, assim como Jairo, ela compreendeu, ela ouviu falar de Jesus, que Jesus podia curar, Jesus ele podia fazer esse milagre, a restauração, a cura da sua saúde na vida dela, assim como ela fez na vida daqueles que antecederam essas passagens da qual nós lemos, meus irmãos. E nós vimos aqui que essa mulher também, ela compreendeu que não era através da sua força, não era naquilo que ela buscava, a sua força, a sua restauração não estava naquilo que ela buscava, mas ela compreendeu que era somente Jesus na sua vida. Jairo, ele compreendeu que era somente Jesus na vida da sua filha. Mas, meus irmãos, ele foi ali, ele se prostrou, essa mulher também se prostrou, e o caminho, meus irmãos, para as nossas vidas é nós nos prostrarmos diante de Jesus, é nós nos prostrarmos aos pés de Jesus, meus irmãos. Esse é o caminho do arrependimento, é nós nos prostrarmos e pedir para que Jesus ele venha curar as nossas enfermidades, que ele venha curar as nossas vidas, que ele venha nos curar do mal, que ele venha nos curar do pecado, que ele venha nos curar das nossas falhas, das nossas iniquidades, meus irmãos, que como homem, qualquer um está arriscado a errar, qualquer um está arriscado a pecar, qualquer um está arriscado a cair. Foi assim que aconteceu na vida de muitos homens, mas Jesus ele é o Deus que restaura. Jesus ele restaurou essa menina, Jesus ele restaurou a vida dessa mulher, mas ele somente fez isso, meus irmãos, na vida deles, porque essas pessoas chegaram e se prostraram aos pés de Deus. Eles se prostraram. Veja que Jairo ele foi lá, meus irmãos, versículo 22, então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo
Ele viu Jesus, ele prostrou-se aos teus pés. Ele prostrou-se aos pés. Prostrar-se aos pés de Jesus, meus irmãos, é um sinal de rendição. Prostrar-se aos pés de Jesus Cristo é um sinal de que você está se entregando a Ele. É que você está disposto, é que nós estamos dispostos a mudar de vida. É sinal que nós estamos dispostos, meus irmãos, a deixar que o Senhor Ele tome o controle da situação da nossa vida. Jairo, ele decidiu isso para a sua família. Ele não queria perder a sua família, por isso ele se prostrou aos pés de Jesus Cristo. E veja, meus irmãos, que ele rogava muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e impõe as mãos para que saia e viva. Por causa dessa atitude de Jairo, Jesus estava a caminho da casa de Jairo para restaurar a saúde daquela menina, porque já estava no extremo, quase morrendo, fraquinha, perdendo todas as suas forças. Mas Jairo, ele amava a família, Jairo, ele amava a sua filha. E ele falou: eu preciso sair da minha posição de sacerdote, eu preciso sair da minha posição de um dos principais da sinagoga, e preciso me prostrar aos pés de Jesus Cristo, porque eu amo a minha família, porque eu não quero perder a minha família. Eu não quero que a minha família seja destruída. Eu não quero perder a minha filha. Eu não quero que a minha filha ela padeça por causa dessa enfermidade. E ele foi ali aos pés de Jesus. E Jesus ele estava indo ao caminho na casa de Jairo. Mas, meus irmãos, às vezes as circunstâncias entram no meio da nossa vida. Mesmo quando nós nos postamos e estamos dispostos a mudar de vida. Às vezes acontecem circunstâncias, meus irmãos, na nossa vida, mas não é que para fazer nós pararmos de caminhar. Às vezes acontecem circunstâncias nas nossas vidas, não é para nós pensarmos que Jesus Cristo ele está demorando para realizar algo na nossa vida ou na nossa família, mas é porque existem pessoas também que estão necessitadas. Às vezes nós estamos contando com o nosso próximo, às vezes às vezes nós estamos dentro da nossa fábrica, meus irmãos, nós estamos trabalhando ali, nós estamos dando o nosso sangue, e nós estamos contando com o reconhecimento do nosso chefe. Aí não vem o reconhecimento do chefe, o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Às vezes você está esperando, meus irmãos, um reconhecimento ali para ser um líder, para ser talvez uma pessoa, talvez um cargo na fábrica. Você vai se decepcionar. Nós vimos aqui, meus irmãos, que aconteceu algo ali no decorrer daquela caminhada, aquele trajeto da onde Jairo teve um encontro com Jesus até o encontro, até a sua casa. Houve ali, meus irmãos, algo que impediu que Jesus ele continuasse a sua caminhada naquele momento. Existia uma pessoa que também precisava se prostrar aos pés de Jesus. Às vezes também acontece isso dentro da igreja, meus irmãos. Talvez você conte com os obreiros, talvez você conte com o pastor, talvez você está esperando uma visita, talvez você está esperando uma palavra, talvez você está esperando um conselho, meus irmãos. Não que o pastor te esqueceu, não que o pastor te deixou de lado, não porque o pastor não se importa com você, não porque o pastor ele não está te vendo, mas é porque existem outras pessoas que são prioridades maiores. Mas isso acontece, meus irmãos, não é para que você venha se frustrar, mas é para que você venha crescer na graça e no conhecimento, para que você venha crescer em fé e saber que Jesus Cristo também, Ele não te deixou, assim como Ele não deixou Jairo. Foi somente um momento,
Jesus ele não esqueceu que a filha de Jairo estava quase na morte. Mas às vezes o inimigo, o adversário das nossas almas, sabe o que acontece? Ele usa outras pessoas para dizer: está vendo? Eu não te falei? Está vendo? O pastor ele não lembra de você. Está vendo? Você estava esperando uma visita. Está vendo? Você estava contando que o pastor ele fosse vir até você para conversar acerca daquelas coisas que aconteceram. Está vendo? O pastor ele não liga para você. Está vendo? O pastor ele não está nem aí para você. O inimigo ele usa a vida de pessoas para dizer isso para você, para soprar isso aos seus ouvidos. Foi o que aconteceu aqui na vida de Jairo. Chegou outros ali da sinagoga, chegou outros ali, meus irmãos, da sua família, da sinagoga, e disse: não incomodes mais o mestre, Jairo, não incomodes mais o mestre. Sabe por quê? Porque a sua filha já faleceu, porque a sua filha já morreu. Não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele, não tem mais jeito para você. Esquece de Jesus, esquece das coisas que Ele prometeu na sua vida, esquece que Jesus, Ele não está olhando mais para você. Para que você vai ficar continuando indo na igreja? Para que você vai continuar louvando? Para que você vai continuar pedindo oportunidade? Para que você vai continuar limpando o chão da igreja? Por que você vai continuar nesse cargo? Por que você vai continuar nessa liderança? Por que você vai continuar vindo na casa do Senhor? O inimigo joga todas essas setas na mente do homem. Ele usa pessoas para falar isso. Mas aí Jesus, ele fala para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. Aleluia. Jairo, não temas, crê somente. Igreja, não temas, crê somente. Aleluia. Ainda por mais que o inimigo ele venha usar pessoas para jogar seta, para atingir o seu coração, o nosso coração, meus irmãos, a nossa confiança ela não está em homem, mas a nossa confiança está naquele que nos alistou para uma boa obra. A nossa confiança não está no homem, mas a nossa confiança está em Jesus, porque foi Jesus quem deu a vida por mim e por você.